Exaltado seja o nome do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Meu amado, minha amada, a perseverança é o caminho para chegarmos, para entrarmos na promessa que o nosso Deus tem para nós. Não desista, você que começou a fazer este propósito, não pare no meio do caminho. A palavra de Deus diz, quando nós colocamos a mão no arado, nós não devemos olhar para trás. Precisamos ser firmes e constantes, como diz a palavra de Deus. Eu vou tentar colocar sempre nos mesmos horários para facilitar aí você acompanhar, mas não desista. Creia que o Senhor está neste negócio, que o Senhor vai te responder, que o Senhor tem promessa para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. E o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele prometeu, ele cumprirá. Mais um dia de propósito, dia 6, 10 dias de travessia avançando para forçar a entrada na sua promessa. A palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, mas é pela palavra do nosso Deus. E aí nós vamos forçar a nossa entrada, fazendo este propósito, declarando a palavra, honrando ao Senhor e pedindo ao Senhor que alinhe a nossa vida ao propósito dele. Dia 6, leia Êxodo capítulo 20 e capítulo 23, Mateus 17:5 e Mateus 28, versículo 20. Estes são capítulos-chave para entendermos a justiça. Peça ao Senhor para lhe dar revelação dos tempos de festas. Isso fará com que você entenda o tempo de Deus para a sua vida e também liberará o suprimento de Deus. Peça a Deus para tornar você ciente das visitações angélicas e da direção dos anjos. Meu amado e minha amada, abrindo um parênteses aqui na leitura do texto do dia 6, os anjos, a palavra de Deus diz, e é bem clara, que os anjos são espíritos ministradores em nosso favor. Então, nós não vamos orar pedindo aos anjos. Nós vamos pedir a Deus, no nome de Jesus, que ele envie os seus anjos para trazer para nós tudo aquilo que é nosso por direito. Que o Senhor envie exércitos de anjos para guerrear em nosso favor. Que o Senhor envie os anjos dele para nos livrar, para nos guardar, como diz a sua santa palavra. Confesse como sendo tempos de pecado aqueles em que você resistiu a se deixar guiar adequadamente. Pergunte a Deus qual oferta de primícias ele deseja para a festa do Pentecostes. Mesmo que muitas vezes ainda não tenhamos este entendimento a respeito das festas bíblicas, considerando que faz parte do judaísmo, Deus vai trazer entendimento para todos nós a respeito dessas questões. Então, ore ao Senhor, não critique, não fale mal daquilo que você não tem conhecimento, e nem do que a gente tem conhecimento, a gente não pode estar falando mal, abrindo a nossa boca para falar o que não devemos falar. Que o Senhor nos ajude a colocar a palavra dele em prática, que o Senhor nos ajude neste tempo, que o Senhor nos dê entendimento da sua santa palavra, que o Senhor nos faça entender tudo aquilo que ainda não entendemos, em nome de Jesus. Então, muitas promessas serão liberadas a você nestes capítulos. Meu amado e minha amada, aproveite esse período de propósito e faça jejuns. O autor do livro que traz esse propósito, né, Chuck Pierce, no livro É Tempo de Prosperar, Como Encontrar a Dimensão das Bênçãos de Deus e Viver Nela, ele fala alguns dias para a gente jejuar. Mas não vá apenas pelo que está aí, um dia, 2 ou 3. Vamos jejuar pelo menos 2, 3 vezes, no mínimo, em cada propósito de 10 dias. E no 10º dia, eu vou estar falando todos os dias isso para você se lembrar. No 10º dia, nós vamos fazer uma live em sala fechada para todos aqueles que quiserem participar.
e que estão, principalmente os que estão participando do propósito. Vamos à leitura da palavra do nosso Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Primeiro texto que nós vamos ler se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20. Capítulo 20 do livro de Êxodo. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: vocês viram por si mesmos que do céu lhes falei. Não façam ídolos de prata nem de ouro para me representarem. Façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Se me fizerem um altar de pedras, não o façam com pedras lavradas, porque o uso de ferramentas o profanaria. Não subam por degraus ao meu altar, para que nele não seja exposta a sua nudez. Louvado seja Deus. Êxodo, capítulo 23. Não faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre num processo. Se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que o odeia caído sob o peso de sua carga, não o abandone, procure ajudá-lo. Não perverta o direito dos pobres em seus processos. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Não aceite suborno, pois o suborno cega. Não aceite suborno, pois o suborno cega
até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Plantem e colham em sua terra durante 6 anos, mas no 7º deixe-na descansar sem cultivá-la. Assim os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas e com os seus olivais. Em 6 dias façam os seus trabalhos, mas no sétimo não trabalhem, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o seu escravo e o estrangeiro renovem as forças. Tenham o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei. Não invoquem o nome de outros deuses, não se ouçam tais nomes dos seus lábios. 3 vezes por ano vocês me celebrarão festa. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comam pão sem fermento, como eu lhes ordenei. Façam isto na época determinada do mês de Abibe, pois nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Celebrem a festa de encerramento da colheita, quando no final do ano vocês armazenarem as colheitas. 3 vezes por ano, todos os homens devem comparecer diante do Senhor soberano. Não ofereçam o sangue de um sacrifício feito em minha honra com pão fermentado. A gordura das ofertas de minhas festas não deverá ser guardada até a manhã seguinte. Tragam ao santuário do Senhor seu Deus o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Não cozinhem o cabrito no leite da própria mãe. Eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes prestem culto, nem sigam as suas práticas, destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Em sua terra, nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus e os hititas, para expulsá-los de diante de vocês. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomar posse da terra. Estabelecerei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus e desde o deserto até o rio. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, aos quais expulsarão de diante de vocês. Não façam aliança com eles, nem com os seus deuses. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês.
Engrandecido seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a colocarmos a tua palavra em prática. Em nome de Jesus, Pai, livra-nos de todo mal. Ensina-nos a andarmos na tua presença. Senhor, nós clamamos a ti nesta hora, que o Senhor nos ajude, Pai, a entender o teu tempo para a nossa vida. Senhor, que tenhamos esclarecimento e entendimento, Pai, a respeito, Senhor, dos anjos, da obra que eles realizam, Senhor, daquilo que o Senhor usa, Senhor, como o Senhor usa os anjos, Pai, para nos abençoar. Nos dê esse entendimento, Pai. A tua palavra diz que os teus anjos são ministros que ajudam-nos, que operam, que trabalham em nosso favor. Por isso nós te pedimos, Pai, neste dia, envia os teus anjos, Senhor, para trazer até nós tudo aquilo que é nosso. Envia os teus anjos, Pai, à nossa frente para abrir o nosso caminho. Nós declaramos, Senhor, que atravessaremos o deserto e entraremos na promessa que o Senhor tem nos feito dia após dia na tua palavra. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus, Pai, somos gratos a ti por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor vai fazer. Engrandecido seja o teu nome. Peço-te perdão também, Senhor, pelo tempo da ignorância. Senhor, nos perdoa e nos ajuda, Senhor, a termos uma vida correta, que agrade ao Senhor em todo tempo. Alinha, Senhor, a nossa vida ao teu propósito, o propósito, Pai, para o qual o Senhor, com o qual o Senhor nos criou, se cumpra na nossa vida na íntegra, se cumpra na nossa família, na nossa casa, na nossa parentela, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, nós te clamamos, te pedimos, oramos a ti, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo 17, versículo 5. Enquanto ele, Jesus, ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Louvado seja o teu nome, Pai, pela tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a ouvir o que o Senhor Jesus tem falado para nós. Senhor, não apenas escutarmos, mas colocarmos em prática. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos a tua misericórdia na nossa direção. Toda cadeia, Senhor, na nossa vida seja destruída. Todo embaraço seja desfeito. Em nome de Jesus, nós te clamamos, Pai, e cremos na vitória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mateus 28, Mateus capítulo 28, versículo 20. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Louvado seja o teu nome, Pai. Engrandecido seja o teu nome. Pai, nós te agradecemos pela tua santa palavra. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Agradecemos a ti, Jesus, por tua vida que foi dada na cruz do Calvário por nós. Senhor, nós queremos clamar agora, Pai, em favor de cada filho, de cada filha que temos apresentado a Ti neste tempo. Senhor, receba a nossa vida diante do Senhor, como culto a Ti, Senhor, e que sejamos agradáveis a Ti, ó Pai amado. Em nome de Jesus, ó Deus, toma esses jovens, essas jovens, Senhor, essas crianças, esses adolescentes, em nome de Jesus, esses homens, essas mulheres, Pai, que temos clamado a Ti, entra com a Tua provisão, com a Tua providência, com a Tua salvação, com a Tua libertação. Aqueles que estão doentes, em nome de Jesus, sejam curados. Aqueles que estão enfermos, em nome de Jesus, sejam libertos. Repreenda, Senhor, todo vício do nosso meio, vício de jogos, Pai, em nome de Jesus, seja repreendido agora, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de inveja contra nós, todo espírito maligno contra a nossa vida, bata em retirada em nome de Jesus Cristo. Há poder no sangue de Jesus sobre a nossa vida. Senhor, liberta esses jovens, Pai, resgata a vida de cada um deles.
cada filha, cada filho, Senhor, resgata, Senhor, pelo teu poder, estende a tua mão poderosa, Senhor, e resgata-os, Senhor, e traga, Senhor, para o teu reino de amor, do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Senhor, em nome de Jesus, cumpra o teu propósito na nossa vida, em nome de Jesus, toma estas mulheres, Pai, que estão no propósito, Senhor, cada causa que tem sido apresentada a Ti, Senhor amado, toma nas Tuas mãos e dê a vitória às minhas irmãs, aqueles que estão doentes, Pai, que temos clamado, que tem pedido oração, alcança com a Tua cura, nós cremos que Tu és o El Rafá, o Jeová Rafá, o Deus que cura, que liberta, que transforma, o Jeová Jirê, que provê todas as coisas, Pai, nos dê a tua direção, nos dê estratégias vindas do teu trono, nos dê ideias criativas, abra as portas de emprego para os desempregados, Pai, em nome de Jesus, Senhor, conduza a nossa vida, guarda a nossa entrada e a nossa saída, dá-nos um dia na tua presença, livra-nos de todo mal, Senhor, em nome de Jesus nós te clamamos e tomamos posse da vitória, Senhor, dá-nos entendimento, Senhor, da tua palavra, ensina-nos, ó Deus, segundo o teu querer e o teu efetuar, em nome de Jesus, livra-nos de pecar contra ti, Pai, Senhor, em nome de Jesus, gera o temor do Senhor no nosso coração, Senhor, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, venha sobre todas as áreas da nossa vida, Pai, e o teu nome, Senhor, seja glorificado, exaltado e engrandecido em nós e através de nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor. Em nome de Jesus, nós te clamamos e declaramos a vitória, a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, seja sobre a nossa vida, em nome de Jesus, em todas as áreas do nosso viver. Nós te clamamos, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, seja exaltado, engrandecido, adorado. Em nome de Jesus, nos prostramos diante de Ti, Pai. Levantamos nossas mãos em adoração a Ti. Em nome de Jesus, amém, amém, amém.